Eu tô bem feliz de estar mais uma vez aqui no canal da GEMAD para trazer um assunto essencial para que sua marcenaria perdure aí em atividade por muitos e muitos anos. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Saba, sou do canal Estopa Lab e também sou advogada. E esse é o segundo episódio de uma série de 3 episódios falando sobre aspectos jurídicos que você precisa conhecer e implementar na sua marcenaria. O primeiro episódio foi sobre contratos. Se você não conferiu, vale muito a pena você ir até lá, assistir o vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E o assunto do vídeo de hoje são relações trabalhistas. Mas como eu tô num lugar um pouco inadequado, vamos pro lugar certo para falar sobre esse assunto tão importante. Agora sim, um ambiente um pouco mais adequado para a gente ter calma para falar sobre legislação trabalhista. E por que é importante que você conheça o direito do trabalho para a atividade da marcenaria, para o seu negócio de marcenaria? Eu diria que por 2 motivos. O primeiro deles é que todo negócio em crescimento precisa agregar mais pessoas trabalhando, porque aumenta a sua produtividade, você muitas vezes precisa de especialistas em uma área ou outra e precisa trazer isso para dentro da sua empresa para sustentar o crescimento e até mesmo para um crescimento maior, né? E o segundo motivo é que uma contratação mal feita pode gerar um processo trabalhista, uma reclamação trabalhista, e isso pode literalmente custar o seu negócio. Então é importante que a gente faça aqui um esclarecimento geral sobre legislação trabalhista para que você tenha elementos para fazer a contratação correta e caso você seja contratado, também saiba conhecer a sua posição, os seus direitos e assim tanto a empresa quanto o empregado saem ganhando e crescendo, tanto no negócio como o empregado na sua carreira, na sua profissão. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso que a gente defina o conceito de empregado. Quem é o empregado à luz da legislação trabalhista no Brasil? Todo mundo que trabalha é considerado um trabalhador, mas somente aqueles que têm um vínculo de emprego podem ser considerados empregados. E esse vínculo, que é o contrato de emprego, é regulamentado pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho aqui no Brasil. E esse vínculo de emprego é baseado em alguns requisitos. E aqui já é importante a gente falar que ainda que um trabalhador seja contratado sem esse vínculo de emprego, se ele cumprir esses requisitos, ele pode ser considerado um empregado. E esse vínculo pode ser reconhecido na Justiça do Trabalho através de uma reclamação trabalhista. O primeiro requisito é que o empregado seja uma pessoa física. É importante lembrar que a pessoa jurídica e a pessoa física podem contratar empregados, mas para ser um empregado, necessariamente você precisa ser uma pessoa física e não pode ser uma pessoa jurídica. O segundo requisito é a pessoalidade, ou seja, o trabalho só pode ser desempenhado por aquele trabalhador, ele não pode ser substituído. O terceiro requisito é a habitualidade, e isso não significa que tenha que ser um trabalho todos os dias. Desde que regulamentado no vínculo de emprego, no contrato de emprego, ele pode ser semanal, quinzenal, mensal, mas tem que existir essa habitualidade. E os 2 últimos requisitos é a onerosidade. O empregado tem que receber uma remuneração pelo seu trabalho. E a subordinação. Dentro do contrato de trabalho, ele deve responder a uma pessoa hierarquicamente superior a ele, de quem ele recebe ordens, tarefas, feedbacks. Essa subordinação está muito vinculada à prestação de contas que você tem que ter ali com seu empregador. Horário de trabalho, desempenho de atividades, relatório, bater ponto, enfim, tem a ver com essas atribuições e responsabilidades. Então aqui a gente já pode concluir que se o trabalhador tiver pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação, ainda que ele não tenha um contrato de trabalho, ele pode ser considerado um empregado. E esse vínculo pode ser formal, legalmente feito no momento da contratação, ou reconhecido posteriormente, como eu já falei aqui, na Justiça do Trabalho ou no Ministério do Trabalho e Emprego, no caso de uma fiscalização.
E é muito importante que a gente entenda o que caracteriza o vínculo de trabalho para que a gente consiga falar de outras formas de contratação e dos riscos envolvidos nelas, né? Diferenciar um empregado de um trabalhador, e o trabalhador não necessariamente não tem um vínculo formal de trabalho. Na verdade, ele pode ser um prestador de serviço autônomo, um MEI, e a gente vai falar disso daqui a pouco. É importante a gente compreender que a legislação do trabalho traz garantias para o empregado, como salário mínimo, jornada de trabalho definida, férias remuneradas, 13º, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego, segurança no trabalho, licenças remuneradas, férias e 13º proporcionais, horas extras e adicional de insalubridade. Todas essas são garantias que o empregado tem, e a partir do momento que existe o vínculo de trabalho, essas garantias precisam ser preservadas. Então, agora que você entendeu quais os requisitos que transformam um trabalhador em um empregado, e agora que você já sabe quais são as garantias que a lei trabalhista dá para esse empregado, vamos falar dos tipos de contrato de trabalho. O primeiro deles e mais comum é o contrato por prazo indeterminado. É aquele que é assinado e o empregado começa a trabalhar sem uma data pré-definida para que aquele trabalho cesse, né? Para que ele pare de trabalhar para aquela empresa. Existe também o contrato de trabalho por prazo determinado. Eventualmente você tem um projeto mais específico para ser feito e você precisa contratar uma pessoa para trabalhar apenas naquele período. Então existe um prazo determinado para que o empregado trabalhe na sua empresa. Mas existem outras diversas formas de contrato: contrato de trabalho de experiência, contrato de estágio, contrato de trabalho de aprendizagem. Em 2017 foi regulamentado um novo tipo de contrato de trabalho, que é o trabalho intermitente, que ele varia entre períodos de trabalho e períodos de inatividade. Isso também não significa que esse empregado tem menos garantias. Na verdade, todas as garantias são mantidas, mas são mantidas de forma proporcional ao trabalho que ele desempenha, né? A esse período de atividade e inatividade, a depender do que foi estabelecido nesse contrato. E existe também o contrato de trabalho temporário, que muitas vezes é utilizado para cobrir férias, para cobrir licença maternidade, licença paternidade, a depender da política que você tem na sua empresa, enfim. E ele tem as mesmas garantias que eu mencionei no contrato de trabalho por prazo determinado. Todos os direitos e garantias também são proporcionais. E aqui vale a pena a gente falar também sobre a rescisão desse contrato de emprego, quando essa relação termina. Existem alguns cenários e eu vou mencionar eles aqui para vocês. Se o pedido de demissão ocorre por vontade do empregado, ainda assim algumas garantias são mantidas, como saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais. Nesse caso não vai haver uma multa de 40% do FGTS e a princípio ele também não vai ter direito ao seguro-desemprego. Mas se essa dispensa acontece por vontade do empregador, se o empregador mandou o empregado embora, existem duas situações: a dispensa sem justa causa e a dispensa com justa causa. Então, na dispensa sem justa causa, o empregador tem que acertar com o empregado saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio trabalhado ou indenizado, guia para saque do FGTS e também a habilitação no seguro-desemprego. E o que é essa justa causa? Existem alguns motivos que configuram a justa causa no direito do trabalho, que é a desídia, que é quando o funcionário não desempenha as suas atividades da forma como ele foi contratado, né, pelo qual ele foi contratado, insubordinação, abandono de empresa, violação de segredo da empresa, algum tipo de ato de indisciplina ou uma condenação criminal por parte do empregado. Esses são alguns exemplos, mas existem outras possibilidades e outras interpretações também na legislação do trabalho para que se configure a justa causa. E aqui a gente precisa dizer que a justa causa é uma medida muito grave para a dispensa, é a mais grave delas para uma dispensa
de um empregado. Antes que a justa causa seja dada, é importante que o empregador faça uma advertência formal ao empregado sobre aquele comportamento, sobre aquela situação. Num segundo momento, ele pode fazer a suspensão desse empregado por um período de 30 dias. E se o que estiver acontecendo, o comportamento que motiva a justa causa, se repetir pela terceira vez, aí sim ele pode ser dispensado por justa causa. Caso aconteça isso pela terceira vez, é importante que o empregador notifique o empregado sobre a situação e dê a oportunidade dele se defender. Somente após todas essas medidas é que pode ser configurada e formalizada a justa causa. E nesse caso da dispensa por justa causa, o empregado perde as garantias e recebe saldo de salário e férias vencidas apenas. Para não deixar passar, vale a pena a gente mencionar aqui que existem outros dois tipos de rescisão, que é a rescisão indireta e a rescisão de comum acordo. Elas têm umas características mais específicas, mas em linhas gerais o que a gente colocou aqui vai te dar uma noção e um entendimento para você saber como funcionam essas relações trabalhistas, para que você coloque em prática e de fato pratique a legislação trabalhista dentro da sua empresa. E aí vale a gente dizer que existem outras formas de contratação que não uma contratação CLT. Por exemplo, a terceirização, muito comum para limpeza, para segurança, que é quando você contrata uma empresa especializada para desempenhar uma atividade para você dentro da sua empresa. Além disso, existe também a contratação de um trabalhador autônomo, de um profissional autônomo, para também exercer uma atividade laboral sem vínculo empregatício dentro da sua empresa. E aqui é essencial a gente colocar em prática tudo isso que a gente falou. A gente não pode considerar um trabalhador autônomo como um empregado, ou seja, ele não pode ter subordinação e habitualidade como se um empregado fosse. E muitas vezes é isso que dá problema na Justiça do Trabalho. E aí a gente entra no assunto MEI, microempreendedor individual, que é uma modalidade de contratação que está sendo usada muito hoje em dia, Ela permite que empreendedores, trabalhadores autônomos tenham um CNPJ e possa prestar serviço de uma forma mais simplificada. E aí o que tem acontecido é que muitas empresas têm preferido contratar serviços de MEI do que empregados através do vínculo empregatício da CLT. Isso porque reduz muito os encargos trabalhistas. E o que acontece muitas das vezes? Você não contrata um empregado, não garante a ele todos aqueles direitos, não paga todos os encargos, mas exige de um MEI, de um prestador de serviço MEI, tudo o que você exigiria de um empregado. Ele muitas vezes é subordinado a você e a sua empresa, ou ao seu gerente, a sua gerente, diretor, diretora. Muitas vezes ele exerce aquele trabalho com habitualidade, com onerosidade, com pessoalidade. Outra pessoa não pode prestar o serviço no lugar dele. E aí é a conclusão que a gente chega. Muitas vezes você contrata um PJ, você contrata um MEI e exige dele obrigações e responsabilidades de um empregado. E aí você faz uma contratação nessa modalidade de MEI para pagar menos impostos, exige daquele trabalhador responsabilidades de um empregado e esquece do risco do reconhecimento do vínculo empregatício. Então o que pode acontecer é, se esse trabalhador que cumpre todos os requisitos de um empregado entra na Justiça do Trabalho, ajuiza uma reclamação trabalhista para ter o vínculo de emprego reconhecido, e se de fato ele cumpre todos esses requisitos, você vai ter que pagar todos esses encargos e todos esses direitos trabalhistas retroativamente. E o que acontece muitas vezes é que essa conta fica muito alta e acaba levando muitas empresas à falência. Então aqui existem dois caminhos: ou você faz a contratação de um MEI, da prestação de serviço de um MEI, com um contrato, com todas as atribuições, com todas as responsabilidades da prestação daquele serviço, com os dias e horas combinados, com a possibilidade de uma pessoa substituta cumprir a prestação de serviço caso aquele principal contratado não puder fazer a prestação daquele serviço.
isso, mas em momento algum você pode tratá-lo como empregado. Por outro lado, se você de fato precisa de um empregado, é importante você considerar qual o piso salarial, ir até o sindicato da sua região, ver qual o piso salarial, buscar um contador, ajuda de algum advogado ou advogada, para você formalizar um contrato de trabalho. Colocar isso dentro do fluxo financeiro da sua empresa e de fato pagar esses encargos. Eu tenho certeza que ainda que esses encargos sejam maiores para o seu dia a dia, no futuro seus riscos vão ser mitigados, porque a possibilidade de você fazer uma contratação com menos encargos agora pode te gerar um pagamento retroativo lá na frente de um valor bem alto desses encargos todos de uma vez. E agora, depois que você compreendeu todas as questões que envolvem o direito trabalhista, tudo aquilo que se diferencia um trabalhador de um empregado, quais são as garantias, quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as formas de rescisão de contrato de trabalho e principalmente qual a diferença de um empregado para um trabalhador no conceito de um trabalhador autônomo ou um prestador de serviço MEI, eu espero que você consiga fazer contratações mais assertivas dentro da sua empresa, para que você minimize a possibilidade de despender muito dinheiro no futuro, justamente porque você desconhecia essa lei. E o próximo episódio vai ser sobre constituição de empresas. Agora que você já sabe como fazer um contrato lá do episódio 1, hoje você aprendeu bastante sobre legislação trabalhista, lá na próxima aula você vai aprender sobre constituição de empresas. Você ainda está trabalhando sem um CNPJ? Você sabe como fazer esse CNPJ? Você sabe a diferença de tipos societários e o que implica contabilmente cada uma delas? É sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, a sua opinião é super importante. Se possível, deixa aí o seu like, se inscreva no canal da GEMAD, manda esse vídeo para alguém que você acha que o conteúdo vai ser importante. Então, até o próximo episódio, o terceiro da nossa série sobre questões jurídicas que envolvem o mundo da marcenaria. Um abraço e até já!